Então a gente começa mais um quadro aqui do nosso canal, entrevistando grandes nomes do setor. Essa pessoa que está aqui também tem muito tempo de história aí nesse setor de entretenimento, de parques de diversões também. Exatamente, estamos aqui com a Cíntia, da Maurício de Souza Produções. E assim, é um prazer ter você aqui com a gente, Cíntia. Obrigado por aceitar Cíntia. o convite. Prazer também, obrigada meninos, obrigada, uma honra. Que bom, a gente ficou muito feliz. Isso. E Cíntia, conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua história. Primeiramente, eu acho que tem que começar quando que você visitou um parque ou alguma parte do entretenimento na sua vida, que você tem essa memória. Sem crachá, primeira lembrança da vida assim num parque. Sem crachá. Na verdade, a minha relação com o entretenimento, ela é de uma longa data, desde sempre, na verdade, né? Eu sou paraense, eu sou de Belém do Pará. Legal. E eu só fiz nascer em Belém e fui morei até 17 anos em Abaetetuba, que é uma cidade que fica ali 1 hora de Belém. E eu morava numa casa que foi construída pelo meu avô, que apesar de não ser arquiteto, tinha um bom gosto, sabe, arquitetônico, porque Sim. ele fez, assim, na construção daquela casa. Ele usou materiais e características arquitetônicas muito interessantes para a época. Cobogó, a arquitetura raio-que-o-parta. Então, assim, tem umas referências bem legais da minha casa que ficava na frente dessa praça, que era a praça matriz da cidade, enfim, tinha a igreja, todo mundo se reunia lá. E durante o mês de dezembro, início de dezembro, tem a festa da Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E é tradicional, né, que a cidade receba, essas cidades do interior, elas recebem parques de diversão. E o parque de diversão era montado ali na frente da minha casa, nos meus olhos. E eu, extremamente curiosa, acompanhava a montagem do parque todos os anos. Que geralmente levava alguns dias, né? Quando o parque chegava, em geral, ali em outubro, eu lembro que na porta da minha casa tinha uma janelinha e eu abri aquela janelinha, que eu ouvi o barulho do caminhão chegando, eu já estava pronta para assistir aquela visualizar você fazendo isso. Que sério. Legal. E aí a gente pegava a cadeira, sentava na porta, literalmente, e eu ficava acompanhando. Eu acompanhava aquilo. E às vezes meus irmãos, a gente ia lá e entrevistava né, o operador e assim, as pessoas que estavam trabalhando ali. Então eu tinha essa relação com o parque de diversão muito íntima, de verdade, desde que eu era pequena, desde que eu me entendo por gente. Desde criança mesmo. Desde criança. E foi algo que você levou pra vida, né? Que você sempre gostou. Pra vida, eu sempre amei. Roda gigante, carrossel são os meus favoritos, né? Equipamentos favoritos. Muito legal. E eu cresci, me tornei arquiteta, fui estudar em Belém e durante o meu desenvolvimento acadêmico na Universidade Federal do Pará, né, eu comecei a despertar um interesse genuíno por tudo que tinha a ver com cenografia. E aí eu pensei, eu preciso estar nesse mundo da cenografia. E aí o que aconteceu? Como eu estava fisicamente, geograficamente longe dos grandes centros, durante umas férias, eu fui passar umas férias na casa dos meus parentes no Rio de Janeiro. Sim. E aí eu combinei com a minha prima, que a gente foi numa agência de modelo, se inscreveu nessa agência, eu e a Tatiana, e aí nós fomos chamadas para ser figurantes numa novela. E esse foi o plano para que eu entrasse no Projac. E eu entrei no Projac. Que sensacional! E aí eu fiz uma parte, lógico, da novela Cara e Coroa, na época. Um sucesso, nossa. Maravilhoso. Então tem várias cenas assim que eu lembro, a gente ficava até tarde gravando. E aí eu consegui conhecer toda aquela cenografia que para mim era algo encantador e toda aquela realidade de bastidor, porque antes eu tinha uma realidade muito, né, do sonho, fantasiosa, né? E aí você começa a entender o que é um perrengue, né? Por trás tem muita coisa. E na arquitetura de parque de diversão não poderia ser diferente. Na arquitetura do entretenimento, né, do projeto temático, que é por onde eu acabei seguindo a minha carreira. Mas eu voltei para Belém, me formei, vim fazer mestrado
E como eu também super fã da Turma da Mônica desde sempre, eu e o meu marido, que na época era meu namorado, que também foi colega de turma lá na Federal, o Mauro, nós... vocês se conheceram então lá em Belém, Nossa. na universidade. Sim. Nós começamos a namorar em 95 e a gente estava já se formando, já concluindo a universidade, e a gente veio para cá juntos, fizemos, como ele é ilustrador, ele desenha assim sempre, né, lindamente. Ele chegava nas aulas assim e era a atração da aula quando ele entregava os trabalhos, assim, que a gente ficava assim, meu Deus, eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Eu achava que eu desenhava, né, para ter uma ideia. Ele fazia aí eu falei, cara, não, aí vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui o planejamento, e aí você ilustra. E aí nós tivemos uma ideia de fazer o que nós fizemos, que era o projeto em planta baixa da Casa da Mônica, porque qual que era a nossa ideia, né? Aquela coisa de você não ter vergonha, de você, sabe, ter coragem mesmo durante a juventude, que você vai lá e acaba, né, meio que sem vergonha assim na cara, você consegue ter mais iniciativas, e com menos medo de dar errado. Então a gente chegou e falou, vamos fazer uma ideia genial aqui, vamos apresentar isso para o Maurício e ele vai nos contratar. Nós vamos fazer a Casa da Mônica e aí vai ter aqui sala, banheiro, quarto. Então nós fizemos realmente uma planta baixa e um projeto do que seria a Casa da Mônica, com a ideia de que você poderia, por exemplo, no desenho animado, ter referências do que era a casa da personagem. E isso a gente queria fazer, na verdade, para todos os personagens. Sim. Né? A gente tinha uma visão assim, de futuro. Né? E aí fizemos o tal do projeto e fomos, e o Maurício nos recebeu, e quando ele viu aquilo, ele ficou encantado, porque realmente o desenho era muito bonito, assim. A ideia não era muito, assim, eficaz, mas, enfim, o desenho era muito bonito, né? O que importa é que vocês conseguiram conquistar de alguma maneira. Deu certo. E aí, tá bom, ele adorou, deu parabéns, e aí autorizou que a gente conhecesse os estúdios. Que legal. Super encantado, já tinha, sabe, valeu super ali aquela visita. E aí passou um mês, aí seguimos a vida, vamos tentar fazer pós-graduação e tal. E aí recebemos uma ligação do diretor na época, que é o Kleber Redondo, nunca esqueço o nome dele. E aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga, mas a gente está precisando de gente e aí vocês podem vir, né? E aí em algum momento a gente consegue outra vaga. E aí nós fomos, né? E foi assim que tudo começou, para trabalhar na animação. O Mauro seguiu carreira fazendo os cenários da animação e a ideia da Casa da Mônica no final funcionou, porque não exatamente como uma planta baixa, mas hoje a gente tem um conceito definido, né, uma personalidade ali, um estilo próprio para cada arquitetura de cada casa, e elas têm uma sinergia. A gente acaba, por mais que seja um formato diferente, quando você tem na animação é algo mais elaborado, no quadrinho quadrinhos é mais simples, é uma linguagem mais simples, porque visualmente é isso que importa. Aí você vai, né, pro ao vivo, você constrói a casa no parque. Então todas, se você olhar, elas têm referências arquitetônicas muito parecidas. E aí, recentemente, até em Gramado, nós levamos para a arquitetura, para as características originais da Casa da Mônica, um toque da arquitetura local. Então ela tem detalhes de enxamel, né? Sim. Então assim, a gente realmente trabalhou isso, mas dentro de um contexto visual que se comunica. Então existe um padrão e às vezes a gente dá esses pequenos ajustes aí, dependendo do contexto, para ficar mais atrativo, enfim, ou realmente de acordo ali com aquele nosso objetivo. E aí foi assim que a gente começou. Um ano depois de animação, a Alice Takeda, que é a minha diretora hoje, esposa do Maurício, ela me convidou para fazer parte ali do departamento que estava sendo formado para trabalhar os parques
Perfeito. da Turma da Mônica. E nesse período não existia ainda nenhum Parque da Mônica, né? Já existia. Já existia o primeiro Parque da Mônica, que foi feito com a Alice sendo a mentora criativa, né? O estúdio por trás da Alice lá apoiando, mas o projeto de arquitetura foi do escritório Barbieri Gorski, que é do Michel Gorski e da Cissa, né? Então eles construíram em conjunto, a 4 mãos, ali o projeto do parque do Shopping Eldorado. Que foi um grande clássico, acho que o maior dos players, né, de Parque da Mônica no caso, acho que ele era o maior, né? Ele tinha... Que tinha o térreo e eu acho que mais 2 subsolos. Exato. Ele tinha 10 mil metros quadrados. Então, o do shopping SP Marketing, ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Então, são 12 mil metros quadrados. Sim. Então, a gente ganhou uma área de 2 metros a mais aí. Mas nós tivemos outros projetos grandes também, dos quais eu já participei. O Parque de Curitiba eu peguei no finalzinho, o Rio de Janeiro inteiro. Você pegou do Rio também inteiro? O Rio de Janeiro inteiro. Do Rio de Janeiro era uma sociedade da Maurício Souza Produções com a Rede Globo e o Banco Opportunity. Sim. E ele ficou, ele foi locado no shopping Titã América, que fica na Barra da Tijuca. Então era um shopping com uma proposta estilo americana, assim, norte-americana, que é um shopping aberto, com muitas palmeiras, sabe? Tinha um paisagismo. E aí era um shopping que era num padrão diferente para Rio de Janeiro da maioria dos shoppings. Então não era climatizado. Então eu acho que foi uma das questões ali que realmente o shopping não funcionou muito bem. Sim. Mas era belíssimo, assim, o shopping bem diferente de tudo mesmo que a gente viu. Mas é isso. Que legal, né? Trajetória linda, né? Sim, maravilhosa. Ainda mais falando desse mundo tão lúdico que era o Parque da Mônica, a Turma da Mônica, enfim. E eu já ouvi você falando uma vez que a arquitetura ela caminha muito hoje em dia nesse ramo do entretenimento, junto com a educação também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. Eu acredito muito na educação, eu estou na educação da Dibra, né? Eu acredito nisso, então até nós temos hoje a nossa primeira pós-graduação em gestão de parques e atrativos turísticos do Brasil, em parceria com a UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, na coordenação do professor Maguil, que assim, tem sido realmente um querido, assim, nos dando muita atenção e promovendo aí levando, né, esse universo acadêmico que vai nos ajudar na profissionalização do nosso setor, que é muito importante, né? Então, até voltando lá na minha infância, quando eu via os parques chegando, tem aquela conexão que é da história do parque, que é a conexão com o circo. Então é uma coisa mambembe, né, que tem um valor incrível, né, que é muito Brasil, né, as pessoas se unem ali, vamos agora acompanhar isso, vamos montar e ouvir uma grande família, né, então essa história, ela evoluiu. Hoje nós temos grandes parques com equipamentos incríveis e até a nossa produção brasileira também, né? A indústria brasileira também está crescendo. Então a gente precisa acompanhar tudo isso e a cada dia realmente a gente precisa estar mais profissionalizado aí, né? Então a educação ela é fundamental. Eu acho que contar histórias, especialmente eu estar nesse universo da Maurício Souza Produções, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos provedores de conteúdo e nós temos falado muito internamente, a gente está fazendo um trabalho há anos internamente de alinhamento de pautas de diversidade, equidade e inclusão, que é necessário. Isso é muito importante. E isso a gente realmente aplica nos nossos parques, na tematização dos nossos parques, e não somente no aspecto visual. A gente se preocupa muito com as questões de segurança, então até considero o meu mentor, Francisco Donatello Neto, e eu preciso falar sobre isso porque ele realmente é uma pessoa muito importante para o nosso setor, na questão da segurança, trazendo a BNT, a 15926, que foi revisada recentemente, a gente conseguiu incluir um capítulo tematização, que também já nos dá um suporte aí nessa questão da profissionalização. Então, eu sou realmente super encantada e uma entusiasta desse universo da história
e junto com a educação, de você contar a história e usar esse artifício para realmente contribuir aí com, seja a leitura, a diversão, o entretenimento de não só crianças, mas de todos os brasileiros e pessoas, enfim, de uma forma geral, né? E é lindo você comentar isso, por exemplo, da infância, o primeiro contato que a gente tem com os parques itinerantes, porque eu acho que acaba sendo o primeiro acesso das pessoas, de muitas pessoas com a cultura, né? Exato. Pessoas que não têm acesso ao teatro ou alguma peça musical, por exemplo, e acabam, né, com sendo certeza. atingidas. Essas manifestações culturais, elas são muito ricas, Sim. né? E assim, hoje eu vivo num grande centro urbano que é São Paulo, que me acolheu, que eu amo, Sim. e que tem uma ampla aí, oferta, né, de eventos, e por ser do meio eu estou muito conectada a tudo isso. Sim. Numa cidade do interior, o nosso primeiro contato são as festas, Sim. né? São essas festas culturais e artísticas. Eu lembro que eu era fã do Balão Mágico e tava lá eu e o meu grupo de amigas, que aliás existe até hoje, as minhas amigas me acompanham, e a gente fazia apresentações. Eu sempre estava ali, né? Representando uma daquelas crianças do Balão Mágico ou de outros grupos, e a gente cantava na praça, completamente desprovida de vergonha, né? E achava o máximo aquilo, e realmente era. Sim, era o né? máximo, né? E ali, até voltando à questão da educação, é onde a criança ela começa a se relacionar com o mundo, e ela começa a entender, né, que o brincar, né, ali é uma construção de uma brincadeira, e ela está levando aquilo com toda a seriedade, e na verdade ela está trabalhando ali várias questões da estímulos, socialização. né? Exatamente, né, de você falar em público. Então esse contato com a cultura, né, com a arte, que eu acho que foi a base do meu desenvolvimento como um ser. Eu gosto muito de estar nesses ambientes de muito estímulo cultural e artístico, né? E aí eu e meu marido, a gente trouxe as meninas, nossas filhas, junto com a gente. Elas adoram. Minha filha mais velha, a Mariana, ela faz jornalismo. Eu acompanhei. Eu sou uma mãe super coruja, babona, e ela adora o jornalismo cultural. Que então, legal. assim, Legal. quando Tem tudo eu a ver. olho e vejo ela falando assim, sabe, da cultura e da importância disso tudo de uma forma tão profissional, e ao mesmo tempo por trás disso tudo tem um serzinho que respeita tanto, sabe, os outros. Isso é muito Eu falo assim, importante. cara, deu muito certo isso aqui, é melhor que eu. Aquece, né? Elas estão melhor Aquece que a eu, criança. fico muito feliz, Que muito lindo. feliz, né? Que legal. E então eu acho que estar nesses ambientes, e não importa se você pôde pagar o ingresso ou se você apenas está ali aproveitando aquela oportunidade, que era o meu caso quando eu era criança. E é muito Eu- importante ter essas oportunidades de você poder viver isso, porque é o que Esse faz contato, o nosso né? caráter, o nosso opiniões, Com certeza. como saber respeitar as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, porque a gente vê como as crianças hoje vão se desenvolvendo, até por causa de celular, é outra coisa. E eu até questiono pra você, qual é o desafio até pra vocês conseguirem? Porque, vamos supor, 10, 15 anos atrás, as pessoas tinham mais o costume de ler, não tinha tanto essa coisa das redes sociais, de As ser tudo muito telas, né? rápido, as telas. Então, qual que é o desafio hoje para vocês conseguirem até lidar com isso, né? Porque é outra geração que está chegando com outros tipos de... Chegando não, já está aqui com outros tipos de estímulos, porque é outra vivência, né? Que a gente está tendo hoje em dia. Exatamente. A gente tem até recentemente, nós tivemos acesso a alguns conteúdos, algumas pesquisas que falam justamente da questão geracional. É um dos eixos que nós trabalhamos no Comitê de Diversidade e Inclusão. Só para vocês saberem, nós trabalhamos 5 eixos. O LGBTQIAPN+, o eixo étnico-racial, equidade de gênero, diversidade de corpos e pessoas com deficiência e gerações. Incrível. Então, gerações é muito importante para a gente, porque dentro da MSP a gente entende muito bem o conceito e a prática da questão da boa convivência. Então, nós temos várias gerações ali. Sim. O Maurício trata com muito respeito os primeiros desenhistas e colaboradores ali da Maurício Souza Produções. Então, a gente tem grandes nomes como a Emi, que até recentemente foi homenageada como uma dona da rua, né? E que é uma desenhista incrível, e ela tem um traço, ela é a responsável pelo traço mais fofinho, pelo design mais fofinho dos personagens.
e o Sidney e outros, sabe, tão importantes, eles estão ali respeitados e trabalhando porque eles querem estar ali nas suas pranchetas. Eles começaram com o Maurício e começaram estão aí até logo hoje. no início, Que eles legal. estão há muito tempo. A própria Alice, ela está há muito tempo, mais de 50 anos, né? E é uma família, né? É uma família. E uma vida. É uma vida, exatamente. E aí você tem a pessoa que tem a habilidade bem desenvolvida do desenho e ela pode fazer isso no papel, se ela quiser, ou ela pode fazer isso diretamente na tela. Digital, mas manual, né? Exatamente, mas você sempre tem uma figura humana, né, ali que está criando aquilo. E o Maurício respeita isso. Então, o processo vai ser menor porque você já desenha na tela? Tudo bem, mas qual é o valor e quanto tempo a gente vai economizar se a gente, entendeu? Isso não vai fazer a menor diferença. Então, tudo bem, vai ter uma etapa de escaneamento da imagem, tá tudo certo. Hoje em dia, entendeu? Mas os nossos profissionais antigos estão ali, são super valorizados e respeitados e eu tenho certeza que vão ficar lá o tempo que eles quiserem. Isso é muito legal. Aí a gente vê, né, um monte de gente ali no meio, eu, assim, ó. Que não tá lendo em casa. Tem uma galera ali que tá chegando. Nós temos menores aprendizes, sabe? Nós temos muitas gerações ali trabalhando. De que forma? De uma forma muito respeitosa de verdade. Porque nós entendemos ali, aí a gente traz isso até mesmo para o Comitê de Diversidade nos ajuda muito com isso, porque a gente trabalha através de letramento mesmo, de exemplos, de entender. Às vezes o nosso dia a dia não permite, mas a gente está entendendo porque nós estamos convivendo juntos e aí eu acho que isso facilita muito e esse é o objetivo. O nosso público, quando no advento aí tecnológico e as coisas estão acontecendo muito rapidamente agora, né? Então a gente teve uma preocupação do consumo do gibi, né? Então que realmente, assim, o consumo do gibi físico. O físico mesmo, revistinha, né? Exatamente. Ele tende a ser reduzido, mas não tanto, sabe? E em paralelo a isso, as pessoas continuam lendo gibi, mas em paralelo a isso, o consumo do que é nosso, o que a gente faz, não é o gibi físico que a gente faz, é o que está dentro do gibi, é o conteúdo do gibi. Então não importa, o consumo de conteúdo de qualidade, ele continua acontecendo. Em outras plataformas, então a gente veio com grandes sucessos, por exemplo, como a Turma da Mônica, a Turma Toy, Turma da Mônica Toy, e que é uma linguagem completamente diferente da Turma da Mônica clássica e que faz um sucesso no mundo inteiro. Exato. Porque eles se comunicam através de onomatopeia e existe esse consumo desse conteúdo. E é só um exemplo, então assim, não importa. Eu acho que o grande produto, o grande legado do Maurício, ele deve ainda se perpetuar e é o que a gente deseja. Por muitas e muitas gerações. Não, e é legal que eu vejo assim, pego exemplo por mim mesmo. Eu era criança, eu tinha muito contato com a Turma da Mônica. Claro, a gente vai crescendo, mas ainda hoje, tô com 32 anos, mas ainda a gente tem, então assim, a Turma da Mônica tá em todas as mídias, das mais diversas maneiras, e eu acho que isso é muito legal, como perpetuou, né, tanto tempo assim. Porque a gente sabe como é difícil, né, você manter uma marca, um personagem por tantos anos assim, e ainda ser interessante, é muito legal acompanhar essa história toda do Maurício. Enfim, sensacional. E por último, acho que é muito legal, até a gente deve ver sua história, que foi muito legal você ter compartilhado com a gente. Qual é um conselho que você deixa para essas pessoas que estão começando agora, ou para quem de repente está em outro setor e quer entrar no setor de entretenimento e parques, mas de repente está um pouco na dúvida de como entrar? Claro que assim, acho que uma coisa que é muito legal de ver de todas as entrevistas que a gente está fazendo, que é engraçado que o bichinho do entretenimento vai lá, parece que pica a pessoa e aí você vai e pum, você tá lá dentro, entendeu? Mas acho que é muito legal deixar um conselho da sua experiência de vida. Olha, eu acho que a gente tem que seguir, eu sei que às vezes não é fácil, né? E assim, a gente precisa considerar os nossos privilégios, né? E muitas pessoas têm muitas dificuldades e a gente entende e respeita tudo isso. Mas eu acredito que você precisa realmente, por mais clichê que seja, você acreditar no que você deseja, sabe?
E eu acho que hoje o mundo ele está mudando para melhor. Eu acredito nas pessoas. Eu não quero parecer uma poliana de maneira nenhuma, mas eu acredito nas pessoas e eu acho que às vezes essas oportunidades elas acontecem de verdade. E assim, tem muita batalha por trás, tem muito corre, tem muito perrengue, tem muito pé molhado, que você passa o dia inteiro porque choveu de manhã e você só vai voltar para casa à noite e não tem outro sapato. Essas coisas acontecem. Sim. No nosso setor de entretenimento, eu acho que ele tem muito espaço para todo mundo. Porque eu acho que ele está crescendo muito e eu acho que todo mundo que está chegando vai conquistar ali o seu espaço. E se tiver um empenho ali de fazer o seu melhor, vai conseguir. Então, acredita no sonho e corre atrás e tem que vai dar várias frentes, certo. Né, dentro tem desse várias setor. frentes, com certeza, tem muitas frentes legais para trabalhar. Não, o seu exemplo acho que foi um exemplo perfeito, assim, de como você entrou nesse setor, assim, de uma maneira muito diferente, muito legal. Achei sensacional compartilhar essa história. Dava uma historinha de gibi. Exatamente, além disso. Consegui visualizar tudo. A parte do parque no começo que você falou, abrindo a janelinha, assim, dá para visualizar perfeitamente. Sim. E o mais interessante é que foi de parzinho, porque o Mauro, meu marido, tá junto. Exato. Foi parzinho. E no primeiro dia que eu fui na casa do Mauro fazer um trabalho, foi muito interessante, porque eu entrei na casa dele, quando eu entrei no quarto dele, tinha um quadro de cortiça e tinha um recorte de jornal. Espetado, assim, imagina, você consegue visualizar. Era até meio, na minha cabeça, pode ser que eu esteja criando isso tudo, mas na minha cabeça era um papel envelhecido já. Hoje pode ser que eu já papel envelhecido lá com um alfinete. Maurício Souza Produções contrata. E foi ali que a gente pegou o endereço e a gente pensou em tudo isso. Vamos fazer um desenho, vamos botar no correio, vamos mandar. Aí quando a gente foi para São Paulo, a gente entrou em contato, foi lá. Então é sobre isso que eu estou falando. Sim. A gente pode tentar, é a ousadia da juventude. Eu acho que essa ousadia da juventude, que a gente possa preservá-la, né? Assim como o seu ser criança, preserva ele pela vida toda que vai dar certo. É meio isso aí. Obrigado, Cíntia. Nossa, muito legal conversar com você aqui. Obrigada, um prazer gente. pra gente ter esse bate-papo tão gostoso. E o que mais? É isso, gente. Eu só quero deixar aqui, ó, registrado que aqui embaixo estão todos os links das outras entrevistas que a gente fez, como essa da Cíntia, tem outras histórias incríveis que vocês têm que conferir também. Então não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos, né, Pai? Sim, gente. Vem muita gente legal aí do setor para bater um papo aqui com a gente também. Então um beijo para todo mundo. Tchau. A gente se vê nas próximas. Tchau.